Meus irmãos, dando continuidade aqui no capítulo 5 do estudo aos Hebreus, né? Nós somos advertidos a crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? No versículo 8 em diante. Ao começar a tratar sobre a pessoa de Melquisedeque, o autor da Epístola aos Hebreus declara seus leitores fracos no conhecimento das Escrituras, né? A ênfase do autor é tamanha que, aparentemente, ele deixa de lado o ensino a respeito de Melquisedeque, né? Mas volta logo lá no capítulo 7, né? Então ele deixa esse ensino sobre a pessoa de Melquisedeque para tratar do conhecimento escriturístico dos irmãos, né? Muitos cristãos hoje, né, igual eu até já mencionei isso no vídeo anterior, tem uma atitude infantil, né, quanto ao estudo das Escrituras. Diante dessas passagens, né, deveriam conhecer bem através do estudo cuidadoso, né? Desistem e alegam que o Espírito Santo lhes ensinará o que for necessário, né? Voluntariamente ignoram que é difícil o Espírito Santo ensinar a alguém aquilo que ele não está decidido a aprender através do estudo. O que acontece? A gente vê muitas pessoas desse jeito. Não, o Espírito nos falará de tudo, né, e por aí vai. A ideia é mais ou menos desse jeito. Eles pegam aquele trecho do Evangelho onde Jesus diz que o Espírito nos guiará em toda a verdade, né? E outra, que o Espírito falaria por nós, porém, eles negam, eles procuram usar isso como forma de não estudar as Escrituras, né? A maioria das pessoas, os preguiçosos, são dessa forma. Então, eles confiam unicamente nessa fonte, sem entender que se ele não estiver disposto a aprender, como é que o Espírito vai ensinar ele, vai dar ele direção, se ele não estiver disposto a aprender? Aí, a própria pessoa, ela entra em contradição com ela mesma, né? Sabendo que se eu não estou disposto a ouvir, a estudar, então Deus não vai me ensinar nada. Eu vou ficar estagnado, que é o que aconteceu com esses irmãos que foram chamados de crianças, né? O crente, ele deve esforçar-se por crescer não apenas na graça, mas também no conhecimento de Deus, através do estudo cuidadoso das Escrituras e da sua aplicação ao seu próprio viver. Sem uma aplicação positiva da palavra de Deus ao nosso cotidiano, anos de estudo serão inúteis. Aqui também nós encontramos outro ponto. Que não adianta só eu conhecer, eu tenho que aplicar na minha vida, eu tenho que praticar, né? A palavra de Deus nos ensina a não ser só ouvintes, mas também praticantes, né, dessa palavra. O autor dessa epístola, ele nos ensina que a maturidade cristã é evidenciada quando o crente é capaz de distinguir entre o bem e o mal. Em outras palavras, além de estudar a Bíblia, é preciso praticar os ensinamentos dela. Então, eu só ler, né? Eu só aprender, fica difícil. Eu aprendo e guardo para mim, fica difícil. Então, eu tenho que praticar o que eu aprendi e aplicar o que eu aprendi, correto? Pelo menos grande parte. A gente não dá conta de aplicar tudo, não dá, que é muita coisa. Mas veja bem, o nosso dia a dia, nossos dias são grandes também, né? A gente fica aí, vamos supor, você acorda 5, 6 da manhã ou menos, vai dormir lá para as 10 da noite. O que custa cada dia se aplicar pelo menos um pouco da palavra de Deus na sua vida?
não tomar suas decisões todas por conta própria, pelo menos, né? Sabendo disso que o cristão, ele tem que andar guiado por Deus, ele tem que aprender isso, e as decisões dele já não são mais decisões próprias. É claro que a gente tem as vontades da gente, a gente faz o que a gente deseja no nosso cotidiano, mas muitas das vezes são coisas que, como eu explico, se Deus não for o mentor da sua decisão, se a palavra dele não for o guia da sua decisão, você pode tomar decisão toda hora, mas a maioria delas vai ser errada, né? A gente tem um princípio que a gente carrega, que vem de berço, que é o respeito, educação, tudo mais, mas também a gente aprende na palavra de Deus que a partir do momento que você começa a entender, que você começa a aprender, você tem que começar a praticar, né? A gente tem que começar a praticar e passar para frente, para quem deseja também praticar, para quem deseja conhecer mais um pouco, né? Esse capítulo, né, nesse livro também, a gente encontra o que o autor nos fala sobre as obras mortas, né? O arrependimento de obras mortas. Olha, a progressão, né, a forma como progredimos na maturidade, né, no capítulo 6 em diante, ele explica melhor. Mas no versículo 14, aqui no último versículo do capítulo 15, diz o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos excitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, meus irmãos, perfeitos aqui são perfeitos espirituais, não é perfeição na carne. As pessoas usam a carne para justificar os seus pecados. Todo mundo é pecador, todo mundo é ser humano, ninguém é perfeito. Bom, isso é uma grande mentira, né? Isso é uma grande mentira, porque a perfeição espiritual, ela existe. Ela existe, Jesus manda a gente, é um mandamento de Jesus: sede vós perfeitos, né? Como vosso Pai que está no céu. Então, essa perfeição, ela é aqui, ó, né? Inteligência, espiritualidade, não é perfeição da carne. A nossa carne jamais será perfeita aqui na terra, nesse plano, né? Enquanto a gente estiver aqui, a nossa carne, nós somos pecadores. Mas o que é essa perfeição? O que vem a ser essa perfeição espiritual? Essa perfeição, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele usa de uma ironia, da figura de linguagem chamada ironia, para dizer que não tinha alcançado. Ele fala mais ou menos o seguinte, ó: não quero dizer que eu tenha alcançado a perfeição, né? Mas ele continua escrevendo o texto. Aí mais adiante a gente percebe que ele usa uma ironia. É só você ler o texto, você vai entender a ironia que ele está dizendo ali. Por quê? Essa perfeição é a capacidade que Deus dá ao ministro, né, aquela pessoa que está ali, de frente a um grupo religioso, de aconselhar o outro espiritualmente. É essa capacidade, né? Isso que é a perfeição. Não é a perfeição da carne que as pessoas buscam, né? O autor da epístola continua exortando os seus leitores a alcançarem a maturidade espiritual. Ele mostra que a chave para o crescimento espiritual não está em ter apenas um conhecimento elementar da palavra de Deus. E prossegue dizendo que os crentes da sua época, a respeito de lançarem os fundamentos da fé, reiteradas vezes, não progrediam. Estavam deixando de edificar suas vidas no Senhor. Amém? A relação dos ensinamentos do ensinamento do Antigo Testamento, nos quais os leitores da Epístola aos Hebreus estavam estacionados, em vez de progredirem,
são elas, eu separei aqui 5 tópicos: o arrependimento de obras mortas. Produzir obras era o ideal do sistema levítico, os quais não tinham valor algum quanto a obter a vida eterna em Cristo. Fé em Deus. Esta fé nada tinha de errado, ou seja, essa fé também nada tem de errado, a fé em Deus, né? Entre os judeus, cristãos, mas uma vez que Cristo se revelou, o cristão deve crer também nele e na sua obra realizada no Calvário, de onde nos veio o novo conserto pelo seu sangue. Então, até hoje, as pessoas falam: não, eu tenho Deus, eu tenho fé em Deus, certo? Não está errado ter fé em Deus. O problema é não ter fé no que Cristo fez por você no Calvário, né? Ele mesmo disse: crede no Pai, crede também em mim, né? Então, crer na obra redentora de Cristo, vocês, assim, não só vocês, mas eu também, eu não tenho capacidade de explicar isso na totalidade do que realmente foi essa obra no Calvário, né? Nós sabemos que ali foi a expiação de pecado, mas veja bem, se a gente parar, se você olhar os dados de quantas pessoas morrem por dia, hoje, nós não sabemos quantas pessoas já morreram no mundo até hoje, até agora, nós não sabemos disso, e nem sabemos quantas irão morrer, nós não sabemos. Mas veja bem, de Adão até o último ser humano, a expiação, ela foi para todos, correto? A expiação de pecados, ela foi para todas as pessoas, para toda a humanidade, né? Então, a humanidade, ela começa lá no Éden, desde Adão. De lá para cá, olha quantas milhões, milhares ou bilhões de pessoas que já morreram, né? E continuam morrendo. Acontece que nem todos chegam nessa fé. Nem todos têm acesso a essa fé em Cristo na obra redentora. E aí é que está o problema. Porque você morrer com fé em Deus é uma coisa. Você morrer com a fé na obra redentora de Cristo no Calvário, que é para a sua salvação, é outra coisa, né? Não tem ali como se diz? Tem alguma coisa a ver Deus com Cristo? Tem, eles são um só. Mas não adianta você crer na pessoa se você não crê na obra que a pessoa fez. Correto? É igual um construtor de uma casa. Não adianta você acreditar que a pessoa é construtor, mas você chega na obra que ele fez e você não acredita que foi ele que fez aquilo ali. Então, não acredita. O camarada vai ter que te provar. E ele já provou. E a única prova disso aqui é as Escrituras, né? É crer e ter fé. Tópico 3. Doutrina dos batismos, né? Refere-se às cerimônias de abluções, purificação por meio da água, do sistema religioso levítico. Tem pessoas que acham que o batismo é coisa recente, de Jesus para cá, mas não é não. O batismo, isso sempre existiu. Na época de Jesus, o João Batista apareceu batizando, né? E tinha lá em Jerusalém, ali onde Jesus andava, especificamente no Evangelho de João, você vai notar que ali existia vários poços de purificação, eram os poços de batismo, né? Os poços de purificação. Então, fé no batismo de água, também, obra morta, meu irmão, não adianta, né? Imposição de mãos, refere-se à identificação dos ofertantes com os sacrifícios que ofereciam no sistema levítico. Vamos ver lá em Levítico 16, 21, que eu acho rapidinho. Levítico 16, 21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre
a cabeça do bode e levá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Esse texto aqui está falando do bode expiatório, do que levava os pecados. Aqui nós vemos a imposição de mãos, correto? Então, fé na imposição de mãos, meus irmãos, se Cristo não puder ser o Senhor da tua vida, se eu não puder te abençoar com as mãos dele, o ser humano também não vai, porque nós não temos capacidade para isso. Nós somos pó, nós somos cinza. Alguns arrotam aí que é os santões, é isso, é aquilo, é o chamado, os escolhidos, é sacerdote desde pequeno. É palhaçada isso aí. Isso aí é palhaçada, obra morta. De nada serve, na verdade. De acordo com as escrituras, vocês estão vendo que isso aqui de nada serve. Né? No tópico 5, nós veremos aqui agora a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos foi ensinada no Antigo Concerto. Aqueles cristãos, portanto, que Cristo revelou tudo isso por meio do seu ensino e da sua própria ressurreição. Aqui, separe aqui Jó 14, 25. Jó 14, 25. Eu vou ler alguns aqui. Não vou ler todos. Jó 14, 25. Não vou ler todos porque são muitas referências. Jó 14. Vixe, eu errei aqui, meus irmãos. Não é Jó 14, não. Só um minutinho. Eu falei para vocês que não adianta querer imposição de mãos do homem. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui Jó tem uma visão do próprio Jesus, né? O Jó, ele faz essa declaração a respeito de Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive, né? Nós veremos aqui também Isaías 26, 19, que vai dizer o seguinte. Isaías 26, 19. Só um minutinho que eu já acho. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Tem outras referências aqui, né, como Daniel 12, 2, né? Lucas, João e várias outras referências, né? E também o juízo eterno. Este é um assunto largamente ensinado não somente no Antigo, mas também em o Novo Testamento. Salmos 96, 13, 98, 9, Eclesiastes 12, 14 e Joel 3, 11 e 12. Então aqui nós vemos um sistema, uma relação de ensino aqui, que as pessoas, os judeus, criam nisso, né? Creem nisso, na verdade, até hoje, né? Tá errado? Não tá. Não tá errado acreditar nisso aqui. O problema é acreditar nisso e separar isso aqui da obra redentora de Cristo. Porque quando você tira isso aqui de Cristo, né? Você nega, você acaba negando a parte da justiça divina. Por quê? Veja bem, se eu alcançar pela imposição de mãos de um sacerdote hoje um perdão dos meus pecados, então eu não preciso do Calvário, né? Se eu precisar confessar o meu pecado com um sacerdote hoje, então eu não preciso confessar o meu pecado para Jesus, que fez aquela obra no Calvário. Amém?
assim também tantas as outras, os outros tópicos aqui que eu separei. A dificuldade das pessoas é reconhecer a autoridade de Cristo, né? É reconhecer a autoridade dele e deixar que ele domine sobre elas. Por quê? Quando Jesus disse ali em Mateus 6, né? Buscar em primeiro o reino do céu, ali no sermão Sermão do Monte, buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, né? O reino do céu ali, ele trata de aspecto subjetivo, né? Tem o reino do céu, que a Bíblia fala que é o reino futuro, mas também tem ali nessa parte que é subjetiva, né? Quando o assunto se torna subjetivo, ali fala do domínio de Deus sobre a sua vida. É assim, ó, para ficar mais fácil para você entender, eu olhando para você, eu não sei o quanto você se entregou para Jesus, né? E também não sei o quanto ele tem domínio sobre sua vida. Esse é o aspecto subjetivo do reino de Deus. Amém? Então não adianta eu ter fé em Deus, eu acreditar no juízo eterno, eu acreditar na ressurreição dos mortos, né? Não adianta eu acreditar em doutrina de batismo, não adianta eu acreditar nisso, se eu não acreditar na obra redentora de Cristo e que ela é superior a tudo isso. Não é verdade? Então, meus irmãos, aqui nós vimos um pouco sobre o capítulo 6. Nós acabamos entrando um pouquinho no capítulo 6, né? E ele começa justamente com isso, com esse apelo, né? Para a gente deixar os cristãos da época, né? Mas trazendo para nós hoje, para a gente deixar os rudimentos, né? Deixar as práticas das obras mortas, né? E voltar para Cristo. Ele começa fazendo essa exortação, porque eu fui batizado quando criança, correto? Eu fui batizado quando criança. Não tinha entendimento, eu nem lembro nem como foi que eu fui batizado, na verdade. Fui batizado pelos meus pais, né? E a gente vê que você acreditar em batismo é apenas ritual. O batismo da água é apenas um ritual. E isso não faz nada. Isso não elimina pecados, isso não faz nada, né? Isso não salva, né? Não adianta. Existem milhares e milhões de religiões no mundo, todas elas as pessoas batizam. Tem religião que você batiza 7 vezes, né? A católica você batiza 2 vezes, né? Existem denominações evangélicas que o batismo de uma não serve para outra. Eu não sei que diferença que tem o estado da água. Sinceramente, eu não sei. Às vezes alguma é de vulcão, a outra é de rio, a outra é do mar, eu não sei. Pode ser esse o problema, né? Pode ser esse o problema, que talvez a água que você vai batizar é de um córrego, né? Outra seja de um esgoto. É tipo assim, pode ser mesmo a diferença da água, uma água pela outra. Mas que você tenha isso em mente, né? Efésios, o Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, ó, só existe um batismo. E esse um batismo que existe, ele é o batismo do Espírito de Deus na vida do ser humano. Então só existe esse batismo. Se você não for batizado por ele, né? Se não aconteceu a regeneração, se não acontecer, se você não passar pela porta estreita, de modo algum, você pode batizar em 50 vezes, você pode batizar todo ano, todo mês, toda semana. Você pode sair batizando aí. Pode se batizar nos banhos que você toma, né? Todo dia, não sei se você toma banho todo dia, mas você pode se batizar todo dia também, se você quiser. E não vai adiantar nada. Você vai dormir e acordar a mesma pessoa. A mesma pessoa. A menos que Deus
pela misericórdia dele, te batize com o Espírito dele, né, que é a conversão ali, que Jesus fala que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não te convencer dessas três coisas, né, se ele não te separar, todas essas obras aqui são mortas, todas elas. Não vai adiantar, não vai adiantar você ir na igreja, não vai adiantar você ir em romaria, não adianta nada. Aliás, romaria, se você prestar atenção, é uma adoração à deusa Roma, que começa com Roma, né? Eles acrescentam o sufixo Maria, porém não é a mãe de Jesus, amém? Que a mãe de Jesus era judia, era desse povo aqui, ó, esse povo judeu aqui, não tem nada a ver com Roma, amém? Deus continue nos abençoando, e logo logo eu trarei mais um outro vídeo aqui. Hoje eu estou aproveitando porque final de semana, dia de semana é corrido, né? A gente trabalha e essa foi a maneira que eu achei de estar levando um pouco da palavra de Deus para vocês, né? Eu faço uns evangelismos de vez em quando na rua, mas infelizmente a gente não acha nem quem vai com a gente mais evangelizar, né? Lembrando bem que essa frieza espiritual dos cristãos hoje, a culpa é dos pregadores, não é unicamente dos crentes, tá? Deixar isso bem claro, porque eu até tenho um rascunho aqui que eu fiz. Nem sempre essa fraqueza espiritual é culpa somente do cristão, né? Pode acontecer que este continue fracassado nessa área da vida por falta de uma liderança espiritual segura, ou seja, a pessoa que prega a palavra, né, uma pessoa segura, aqueles cujos ombros pesam os cuidados do rebanho do Senhor, devem oferecer a adequada nutrição bíblica. Infelizmente, alguns nunca ensinam mais do que os rudimentos doutrinários, deixando de alimentar o rebanho com o ensino sólido e substancioso. Nós vemos essa deficiência e quando a gente questiona, a gente não pode questionar mais, porque se você questionar, eles já inventam um monte de coisa, né? E eu já tratei desse assunto no outro vídeo, mas se essas pessoas hoje, se os líderes religiosos hoje, se eles tiverem de dar conta dessas almas, como essa Bíblia aqui ensina, eu vou ser bem sincero para vocês, não passa no teste não. Se você ler Romanos 15, você vai entender o que eu estou falando, né? A palavra de Deus fala que nós somos santificados ouvindo a palavra de Deus. Mas prega a palavra, prega, mas é a forma como a palavra é pregada. Que a palavra de Deus tem como você pregar ela em tom de brincadeira, em tom de mentira, em tom de seriedade. Você pode falar uma verdade mentindo, né? Em tom de deboche, né? Igual eu falei no outro vídeo, em tom de música e tudo mais. Não que eu tenha alguma coisa contra o fundo musical, mas é que eu acho desnecessário. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui, né? Que você possa cobrar do seu líder religioso uma pregação expositiva do Evangelho, né? Porque hoje nós não estamos vendo isso mais, pregação de arrependimento. Que você possa também crescer, que Deus continue te abençoando para você crescer, lendo a sua Bíblia, né? Estudando. Porque eu acredito que vai chegar no momento que as nossas igrejas, as igrejas evangélicas no Brasil, vai cair num legalismo tão grande que eu acredito que daqui 10 anos, daqui 10 anos no máximo, essas pessoas que vivem do Evangelho não conseguirão mais viver do Evangelho, né? A gente vê uma mudança radical, eles estão vendo que o povo não estão mais contribuindo como deveria, ou também não dá conta, né? Eles estão se bandeando para o lado da política. Então, quando a igreja ela vai pela política, ela vira uma igreja-estado, né? Igual a igreja católica, é uma igreja-estado, é a igreja que comanda no município, amém?
Esse é outro assunto, depois nós trata disso. Mas, infelizmente, né, nós estamos vivendo essa frieza espiritual, esse gelo, e oramos a Deus para que Deus nos dê entendimento, nos sustenta, né? E que não venhamos a fraquejar. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Com Deus.